Como dizia o físico alemão Albert Einstein, o segredo da criatividade... Bom, essa altura você sabe muito bem qual é o segredo da criatividade. E com certeza vem aprimorando a arte de esconder as suas fontes. O problema não é você recorrer a fontes ou a referências. Isso é normal. Aliás, todo mundo cria algo a partir de um repertório que colheu através de fontes e referências. Porém, existe uma linha que divide a elaboração de fontes e referências e da apropriação da ideia dos outros. É uma linha difusa, muitas vezes até subjetiva. Porém, em certas ocasiões, alguém tem que definir se a obra do cidadão é apropriada ou é inspirada. E em caso de dúvida, recorremos ao juiz. É o tal do direito autoral. Hoje as leis do direito autoral são consagradas e praticadas. Porém, houve um tempo que não existiam essas leis. Na época dos pioneiros do blues, do Delta do Mississippi até do Texas, artistas como Robert Johnson, Charlie Patton, Muddy Waters, Son House e muitos outros não se beneficiavam da lei dos direitos autorais. Eles recebiam por sessão de gravação, por volta aí de uns $20 por gravação. Eu lá no estúdio gravava sua música, botava $20 no bolso e morreu por aí. Ora, nessa época, $20 era um bom dinheiro, porém não era o suficiente para sustentar bebida, mulheres, jogo e outras coisas por muito tempo. Porém não cabe a nós julgar o destino que os pioneiros do blues davam aos seus $20. Inclusive isso me faz lembrar de uma citação do jogador de futebol inglês George Best, que ao ser questionado do destino que ele dava ao dinheiro que ganhava, declarou o seguinte: 80% do que eu ganhei de dinheiro eu gastei com mulheres, jogo, bebida e os outros 20% com bobagens. Muito bem, então esses artistas tinham que constantemente voltar ao estúdio e gravar uma canção nova. Porém, por mais inspirados que fossem, não é possível você produzir toda hora uma canção nova. Então eles recorriam ao seguinte truque: eles criavam uma parte nova pro começo e pro fim, e o miolo era mais ou menos sempre a mesma coisa. Então esse era o pessoal do blues. Blues é um estilo musical que pode ser definido de várias formas. Se você perguntar para um músico o que é blues, ele vai dizer que é uma fórmula harmônica de 12 compassos com 3 acordes que se repetem numa determinada ordem. Se você perguntar para um sociólogo, ele vai dizer que o blues é um reflexo dos lamentos oriundos da escravidão dos negros nos Estados Unidos. Outros vão dizer que o blues é uma música triste, um ode aos dissabores e perdas que o compositor teve ao decorrer da sua existência. Se você perguntar para o Chester Arthur Burnett, mais conhecido como Howlin' Wolf, ele vai dizer o seguinte: A lot of people wonder what is the blues. I hear a lot of people saying the blues, but I'm gonna tell you what the blues is. When you ain't got no money, you got the blues. When you ain't got no money to pay your house rent, you still got the blues. A lot of people holler about, I don't like no blues, but when you ain't got no money and can't pay your house rent and can't buy you no food, you damn sure got the blues. Inclusive existe uma anedota muito conhecida que pergunta: o que acontece quando você toca um disco de blues ao contrário? A resposta é a seguinte: quando você toca um disco de blues ao contrário, você recupera a sua casa, seu carro, sua mulher, seus filhos e o cachorro. Tudo bem, mas essa altura você deve estar perguntando: mas por que essa história de blues? Porque o blues foi a grande inspiração para as bandas de rock que apareceram nos anos 70 e até hoje. A influência da música negra do Delta do Mississippi, do Texas, dos anos 20, é absolutamente nítida quando você analisa aí as bandas de rock. Dentre essas bandas, uma se destaca. Porém, esse destaque está relacionado a méritos discutíveis. Esse cultuado grupo de rock inglês destrona o rei anterior. Não só rouba a coroa, mas apunhala e usurpa o trono de Vanilla Ice. Fãs do rock and roll, preparem-se para um grande choque. Estamos falando de nada mais, nada menos do que da banda Led Zeppelin. Ao enumerar a quantidade de plágios cometidas pela essa banda, chegamos a duvidar se alguma de suas canções é original. A lista é interminável. Começando pela turma do blues. Em 1976, o Led Zeppelin gravou a música Nobody's Fault But Mine. Ocorre que em 1927, o cantor negro Blind Willie Johnson gravou uma música chamada It's Nobody's Fault But Mine.
nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine. I don't need my soul blind. Oh, it's nobody's fault but mine. Em 1929, Kansas Joe McCoy gravou When the Levee Breaks, faturou seus $20. Em 1971, Led Zeppelin grava When the Levee Breaks, faturando pouco mais que $20. Booker White, também um dos personagens aí do blues do Delta, do Mississippi. O Booker White não era nenhum santo, tanto que ele serviu um tempo na cadeia por agressão, e nessa época ele estava guardado, ele fez algumas músicas, entre elas Shake 'em Down. Shake 'em on down, don't stop hollering. Oh, master, shake 'em on down. Nesse caso aqui é um negócio diferente, interessante. A música do Led chama Hats Off to Roy Harper, mas tem Shake 'em Down lá na letra. Só que o Booker White ele canta e faz um trêmulo com a voz. E na gravação do Led, essa xaropice toda aí, ele usa um trêmulo no microfone. Quer dizer, o Robert Plant canta através de um trêmulo, simulando aí o efeito Booker White. O cara que compôs essa música tinha 2 metros de altura e pesava 130 quilos. O nome dele é Howlin' Wolf. Esse daí é o Lemon Song, do Led Zeppelin. I should have quit you Killing Floor. a long time ago. I should have quit you, baby. Oh, such a long time ago. Pra disfarçar, o Led Zeppelin gravou mais lento, mas a estrutura e a letra é a mesma. And I wouldn't have been here down on the killing floor. I wouldn't be here with all my troubles. Down on this killing floor. Alguns anos depois, o editor do Wolf processou o Led Zeppelin e fez um acordo aí. Provavelmente uma merrequinha. A sorte do pessoal do Led é que nessas alturas o Howlin' Wolf já tinha uns 70 e poucos anos. Se ele fosse mais novo, ele ia dar um cacete nesses caras do Led Zeppelin aprendendo a tomar a música dos outros. Down on the killing floor. Down on this killing floor. Willie Dixon, Bring It On Home. Não adianta cantar com essa voz fantasmagórica que é chupada do mesmo jeito. Adivinha qual é o título da música do Led? Bring it on home. Bring it on home to you. Watch out, Mademoiselle. I can't quit you, babe. I can't quit you, babe. I can't quit you, babe. Mais uma nas costas do Willie Dixon. Willie Dixon nasceu em 1915. Excelente guitarrista e também tocava baixo. So I'm gonna put you down for a while. I got to put you down a little while. Ele é reconhecido como um dos mais importantes elos entre o blues e o rock and roll, Willie Dixon. Ou seja, um cara importante. Mas isso não impediu que o Led Zeppelin gravasse a música I Can't Quit You Babe e assinasse ali Page, Plant, aquela turma toda. Mais uma do Howlin' Wolf, How Many More Years. A gente também acha que essa do Led é chupada, mas a estrutura é um negócio feio de blues, é uma estrutura convencional, quase todas seguem a mesma estrutura harmônica, então a música deixa pra lá.
Agora a letra não. Começar mais uma vez pelo título. O Led Zeppelin trocou How Many More Years por How Many More Times. E chegou lá pelo meio da música, faltando um pedaço de letra. Não tem importância. Vamos lá no The Hunter, do Albert King. They call me the hunter. That's my name. They call me the hunter. That's my name. Ain't no use to hide. Ain't no need to run. 'Cause I got you in the sight of my love gun. Ain't no need to hide. Ain't no need to run. 'Cause I got you in the sight of my. É tal negócio. Pra que esquentar a cabeça fazendo letra? Se você pode simplesmente se apropriar de uma letra que já existe. Eu já tenho reparado que o pessoal do LED nem se preocupava muito em mudar o título das músicas. Pegavam música, letra, título, tudo, vai tudo. Corre que nesse caso, num arrobo de criatividade, eles mudaram o nome da música. Essa música é um tradicional. Ela se chama Blackwater Side. E aí, abusando da criatividade, o pessoal do LED chamou essa música de Black Mountain Side. Quando a música é tradicional, não tem um autor, ela não tem autor, mas não tem importância. Lá no crédito da música, no disco, tá escrito lá Jimmy Page, Robert Plant, a turma toda. Essa que a gente tá ouvindo aí é uma versão do Bert Jansch. Muita gente regrava essas músicas tradicionais, mas escreve lá Traditional Song, parará, parará. Muita gente, menos o pessoal do LED. Drop down, baby, let your daddy be. Sleepy John Estes. I know just what you're trying to put on me right Drop Down Daddy. Led Zeppelin, Custard Pie. You know you shook me. You shook me all night long. Willie Dixon, You Shook Me. Esse daí é freguês do LED. You know you shook me. You shook me all night long. Essa daí do LED também, o título já viu, né? A gente tá aqui falando do Led Zeppelin, dando risada, mas tem gente que fica revoltada com essa história. Aí, pelo ano 2000, o jornalista Will Shade escreveu um artigo, o qual eu vou traduzir aqui literalmente. Abre aspas. Led Zeppelin tem longa reputação de pegar músicas de artistas menos conhecidos. Muitas vezes as músicas nunca foram creditadas aos seus autores de direito. Consequentemente, os royalties encheram os bolsos dos milionários músicos britânicos. No entanto, seus heróis americanos, geralmente pobres e negros, nunca viram um centavo das músicas. Led Zeppelin foi levado à corte a esse respeito em inúmeras ocasiões. Para um estudo mais aprofundado da pecha ladrões dos trabalhos dos outros, os seus fãs devem virar sua atenção para a primeira banda do guitarrista Jimmy Page, os Yardbirds, para que se possa analisar o comportamento posterior de Jimmy Page. Fecha aspas. Tá certo esse cara, esse Will Shade. Pô, custava o Led Zeppelin dar aí uma parte da parceria, uma autoria pelo menos pros herdeiros desse pessoal aí que provavelmente morreram comendo pão velho. Vamos dar um tempo no pessoal do blues aí e vamos pegar as mais recentes do LED. Em 1967, Jake Holmes abriu para a banda Yardbirds, na época a banda do Jimmy Page, guitarrista do LED. E o pessoal do Yardbirds gostou da música do Jake Holmes. Até o baterista falou, vamos na loja, mano, vou comprar um disco aí, vamos fazer uma versão dessa música. Essa aqui, ó, essa música do Jake Holmes. Porém, em 68, pouco tempo depois, não deu nem tempo os caras fazerem a versão e o Yardbirds se separou. Assim, o Jimmy Page levou a ideia para a sua nova banda, chamada Led Zeppelin. Conhece o Led Zeppelin? E aí o pessoal do Led Zeppelin pegou, deu uma tapinha, uma mudadinha aqui, outra ali e botou no seu disco, sem a preocupação de mudar o título. Não
se sabe porque o Jake Holmes esperou 40 anos para processar o Led Zeppelin. Porém, de acordo com a lei americana, ele não vai poder recolher esses últimos 40 anos. Ele só tem direito a recolher o que a música gerou nos últimos 3 anos. Porém, essa é uma das músicas mais famosas do Led Zeppelin, quer dizer, do Led Zeppelin. Tá em álbum oficial, coletânea, DVD, e tudo. Então vai dar um belo dinheirinho à aposentadoria de seu Jake Holmes, que hoje tá com 70 anos. Essa daqui é Nervous Breakdown, do Eddie Cochran. Tem muita gente que acha que é Communication Breakdown do Led, é cópia plágio dessa aí, mas tá certo que os caras do Led não são flor de cheire, mas também não precisa fazer os caras de saco de pancada. Eu não acho que tem, fora a ideia do breakdown e tal, não tem musicalmente semelhança nenhuma. Original, Davy Graham, She Moved Through the Fair. Led Zeppelin, White Summer. Essa daí eu não entendi. Parece que o cara tá brincando, afinando o violão, mas até nessa o Jimmy Page vai. Bom, seguindo, qual é a música mais chata da história do pop internacional? Em busca da resposta a essa questão, o canal de TV de música americano VH1 fez uma enquete e elegeu a música Don't Worry Be Happy, do Bob McFerrin, como a música mais chata de todos os tempos. Realmente, temos que concordar, de fato, Don't Worry Be Happy, musiquinha. Bom, mas eu acho que a briga é boa. Aquelas músicas folk dos anos 60, pelo amor de... A Juan Baez, uma dessas ícones aí da música folk, regravou uma música chamada Baby, I'm Gonna Leave You, da compositora Anne Brandon, compôs ela por volta dos anos 50. E mais uma vez, o Led Zeppelin, sem a preocupação de mudar o título, gravou Baby, I'm Gonna Leave You. Baby, baby, I'm gonna leave you. Leave you when it's summertime, summer comes a-rolling. Leave you when the summer comes a-rolling. E essa foi pro pau e... chum. Hoje a composição está aí assinada com Brandon também, Brandon Page Plant. O Traffic era uma banda formada pelo sangue bom Steve Winwood, Jim Capaldi e um outro pessoal. Os caras nunca fizeram mal pra ninguém, mas o Led Zeppelin não teve dó. Dear Mr. Fantasy. Your Time Is Gonna Come, do Led. Essa pelo menos mudaram o título. Lying, cheating, hurting. Eu fico pensando o seguinte, o advogado, o Led Zeppelin obviamente devia ter um advogado que cuidava das coisas dele, inclusive essa coisa de direito autoral. O advogado vai chegar e falar, mas para com isso, rapaz, esse negócio vai dar problema. Só que o pessoal do Led Zeppelin, você sabe como é que é o negócio? O pessoal consumia umas substâncias tóxicas. E na maior parte do tempo, eles se encontravam incapacitados de encontrar o próprio traseiro, ainda que em posse de um mapa. Você pode achar que eu estou exagerando, mas muita gente fala que a música Good Times, Bad Times talvez seja a única música original do LP Led Zeppelin 1. Um negócio pra vocês, eu não sei se pelo fato dessas músicas mais antigas dos anos 20 terem sido compostas numa época onde não existia a lei de direito autoral, se isso livra a cara do Led Zeppelin de um processo. Mas o fato é que o pessoal lá ficava comendo pão amanhecido e o Led Zeppelin viajando de avião particular. E custava o cara botar o nome do cara ali, pelo da família dele, levar alguma coisa, um troco, comprar uma roupa nova, um sapato, alguma coisa. Falando essa história aqui, eu me caiu uma ficha seguinte. Você vê que os caras do Led Zeppelin realmente eles não eram muito chegados a ficar inventando coisa. Tanto você vê que o nome dos discos dele é Led Zeppelin 1, 2, 3, 4, né? Só não gostava muito de esquentar a cabeça e ficar inventando coisa. Nome, letra de música.
Aquele jornalista lá falou que o Led Zeppelin é conhecido como ladrão de música dos outros. Tudo bem, os caras são ladrão, mas que tipo de ladrão? Bom, tem aquele tipo de ladrão típico dos países subdesenvolvidos, quer dizer, desculpe, dos países emergentes, que é o cara puxa um cano de ferro, põe na sua cara e fala, me dá a carteira. E tem o ladrão inglês. O ladrão inglês é que você tá andando lá na rua, lá em Londres, rua movimentada, você fala, cadê minha carteira? Então tá a diferença. Quer dizer, a ignorância de um cara que bota um cano na sua cara e da habilidade manual de um batedor de carteiras. Muito bem, que categoria se enquadra o Led Zeppelin? Ladrões de mão armada ou batedores de carteira? Confesso não saber a resposta, então fica a seu critério, você que enquadra o Led Zeppelin numa dessas categorias de assalto. Mas seja por um tipo de assalto ou outro, por que o pessoal do Led Zeppelin não tem medo de ser enquadrado e sofrer as consequências da lei? Tem gente por aí que diz que o pessoal do Led Zeppelin se vale de proteção sobrenatural. E essa proteção vem do lado daquele pessoal lá que lida com avesso. Mas como assim? Veja só. Essa música que a gente tá ouvindo aí chama-se Traveling Riverside Blues. O autor dessa música é o Robert Johnson, um dos mais famosos bluesmen, se não o mais famoso, da turma do Delta do Mississippi. Robert Johnson é bastante conhecido pelas suas músicas, pelas suas composições, pelas suas gravações. Porém, grande parte da fama do Robert Johnson se deve ao fato da lenda que ele, para subir rápido na vida, na carreira dele de artista, fez um pacto com o diabo. Tanto é que fizeram até um filme, é o Crossroads, que mostra lá a história do Robert Johnson, inclusive ele fazendo um acordo com o Tinhoso. E o Robert Johnson é mais uma das vítimas do Led Zeppelin. A gente não mostrou aqui por falta de tempo. Mas vem aqui, se o Robert Johnson tem um pacto com o diabo, os caras do Led Zeppelin são loucos de mexer com esse cara. É a mesma coisa chutar tigela de macumba na esquina. Mas parece que para evitar algum tipo de problema, o pessoal do Led Zeppelin também se aliou ao cão, ao capeta. E isso aparece de forma intrigante numa das gravações do Led Zeppelin. Um trecho da música Stairway to Heaven, quando tocada ao contrário, revela o conteúdo do acerto que o Led fez com o demônio. O ideal é você ouvir esse trecho lendo o trecho da letra que acompanha aí no CD, um arquivinho de texto. Mas não vai ler em voz alta que você vai olhar pro lado e vai ver um cachorro que não tava lá, hein? Então vamos lá, faz o sinal da cruz e toca aí. Mas toma cuidado, a hora que você for ouvir as palavras do cão, esse texto diabólico aí, é bom você fazer isso de dia com alguém por perto, senão você vai acabar dormindo na cama da sua mãe de noite. A gente tá falando aqui de Led Zeppelin, mas é praticamente impossível encontrar aí uma banda de rock and roll que não foi influenciada por esse pessoal, pelo blues. Mas por que isso? Porque é fácil gostar de blues. E por que é fácil gostar de blues? Você já deve ter ouvido falar na tal da música dos 3 acordes, às vezes até de forma pejorativa. Aquela música popular que todo mundo gosta, ela é baseada nesses 3 acordes e não foge muito disso. Mas o que é esse negócio de 3 acordes? Na verdade não é aquele acorde específico, não é sempre aqueles mesmos 3 acordes. É a relação entre esses 3 acordes que sempre é a mesma. Isso é o fundamento da música que a gente gosta, a música ocidental. E por que a gente gosta tanto? Porque é tão familiar pra gente essa sequência de acordes, esse tal dos 3 acordes. Em primeiro lugar, está ligado diretamente às características inerentes à física do som. E, em consequência disso, leva aquela sensação gostosa de prever o que vai acontecer. E aqui, já dando palpite num terreno que não é da minha alçada, eu diria que o ser humano gosta de antecipar as coisas. Ele tem um prazer enorme em antecipar o que vai vir pela frente. Na música são essas sequências de acordes, a tonalidade. E também no próprio mapa da música. Você vê que as músicas mais populares é parte A, parte B, refrão, depois parte A, parte B. Quando você está terminando a parte B, você fala, lá vem o refrão de novo, você já sai cantando. Isso nos causa uma agradável sensação. Você vê que o ser humano, desde cedo, ele gosta desse negócio. Você conta uma história pro seu filho, se você tiver filho, você sabe disso. Você conta uma história pro seu filho 1, 2, 3, 10 vezes. Aí você podia seguir, pai, conta aquela história de novo. Aí você conta mais 30 vezes. Aí ele vai dar, quero ouvir de novo. Porque ele quer ouvir, porque ele sabe que vai vir pela frente. Então aquele prazer de antecipar as coisas. Mas voltando à tal da música dos 3 acordes, o blues é um dos exemplos, talvez o melhor exemplo dessa tal música dos 3 acordes. Basicamente, o blues fundamental, o blues de raiz, ele é formado só por 3 acordes. E a sequência deles também sempre ocorre da mesma forma. Então você tem aquele prazer. Por isso que o blues é uma música fácil das pessoas gostarem. E também é fácil de tocar. O cara que vai começar a tocar instrumento, ele começa aprendendo blues. Porém, não é todo tipo de música que segue essa história dos 3 acordes. Jazz, bossa nova, rock progressivo, uma série de outros tipos de música foge propositalmente dessa sequência previsível. E até por esse motivo são menos populares, agradam menos as pessoas. Bom, após esse interlúdio acadêmico, vamos aqui apresentar para vocês o último ato, o epílogo dessa história do Led Zeppelin. Você que é fã do Led Zeppelin deve estar falando, não, essa não. Pelo amor de Deus. You
música original é do Willie Dixon, You Need Love. I wanna give you my love. I'm gonna give you my love. Want a whole lot of love? Yeah, a whole lot of love. Want a whole lot of love? Yeah, a whole lot of love. Want a whole lot of love? Want a whole lot of love? E a música do Led, você sabe qual é, né? Pode até ser que você não conheça ou não goste de nenhuma música do Led Zeppelin, mas esta você conhece. Essa é uma das primeiras músicas que todo aspirante a guitarrista aprende a tocar. E ansiosos para demonstrar a sua recém-adquirida habilidade com a guitarra, vão em qualquer loja de instrumento musical e passam a executar essa música, infernizando os pobres vendedores. Inclusive no filme Wayne's World tem uma cena onde numa loja de música existe uma placa dizendo assim: proibido tocar Starry to Heaven. Aliás, aqui mais um parênteses, Wayne's World, nosso título em português, quanto mais idiota melhor. Eu não vou perder aqui a oportunidade de insultar mais uma vez esses caras que fazem essa tradução de título de cinema. Pô, Texas Chainsaw Massacre, tradução, o massacre da serra elétrica, só que a serra do cara era gasolina. Quer dizer, esses tradutores infelizes nem se dão o trabalho de ver o filme. Nesse momento posso imaginar a apreensão dos fãs do Led Zeppelin. Não, Starry to Heaven não. Não, e essa é braba. Porque não adianta falar, não, foi sem querer. A 1968, banda Spirit, música Taurus. Essa banda, Spirit, abriu alguns conceitos do Led Zeppelin. Quer dizer, não dá pra dizer que não conhecia. Mas fala a verdade, por essa você não esperava. Starry to Heaven, talvez a música mais conhecida, a música seminal da banda Led Zeppelin. Então aprecia aí, sem locutor, um trecho da música Taurus, da banda Spirit 68. Você vê até que ponto chegou a influência dos bluesmen na banda Led Zeppelin. O artista Blind Blake era conhecido como Black Dog. Hey, hey, mama said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove. Você vê que pro Led Zeppelin tudo pode se tornar uma fonte de inspiração. Música, letra, título e até o apelido do compositor original. Eu não sei se essa música do Led Zeppelin, Black Dog, foi inspirada em alguma outra, mas com certeza se for procurar vai acabar achando alguma coisa. Bom, gente, chega de Led Zeppelin. A gente fica horrorizada com essa quantidade de plágios e inclusive também uma série de pendências judiciais aí em cima do Led, mas a verdade é que os fãs do Led não estão nem aí, não ligam um iota, como se diz aí na imprensa internacional.